Olá pessoal, hoje nós iremos dar prosseguimento às nossas aulas. Iremos falar sobre geradores e receptores, certo? É a aula 9 do material de vocês. E eu vou falar um pouco sobre a diferença conceitual entre os dois. O que é que se observa de diferença entre o gerador e o receptor? Bem, pela nomenclatura, né, gerador é algo que gera, algo que manda algo para o circuito, e receptor é algo que recebe algo do circuito. Em que sentido isso ocorre? O receptor, ele, por definição, ele pega a energia fornecida por um gerador e ele converte em outra modalidade que não seja exclusivamente térmica. Por quê? Porque se vocês recordarem de aulas passadas, o que recebe a energia do gerador e converte em energia exclusivamente térmica é o resistor. No caso, o receptor, ele converte um pouco em energia térmica devido à resistência interna, mas ele armazena energia e converte em outra modalidade. Vamos aqui para essa figura que eu fiz aqui embaixo, que vai ficar mais fácil vocês compreenderem. Bem, em um gerador colocado em um circuito, a corrente ela sai do positivo e ela chega no negativo. Então, lembrando que aqui é como se o circuito continuasse. Eu peguei somente esse trecho e eu estou analisando somente esse trecho. Então, se eu tiver a corrente para esse lado, perceba que ela sai do positivo, que é a barrinha maior, e ela chega no negativo, que é a barrinha menor. Nessa situação, a gente vai ter um gerador. Se vocês recordarem de aulas mais passadas ainda, a explicação disso é porque, se vocês lembrarem, na verdade, o positivo refere-se ao maior potencial e o negativo refere-se ao menor potencial. Ou seja, o movimento de cargas ele se dá por causa dessa diferença de potencial, certo? E no caso, o movimento dos elétrons seria nesse sentido. Mas acaba que quando os elétrons se movimentam nesse sentido, ocorre uma diferença de cargas, de forma que o polo positivo aumenta sua carga. Aliás, o polo negativo aumenta a sua carga, e por isso que se utiliza o sentido convencional, que é o sentido da corrente. Mas isso é uma parte bem mais teórica e não é cobrado em vestibular, não. E já se caso a corrente ela viesse no sentido oposto, ou seja, ela saísse do negativo e ela chegasse pelo positivo, a gente estaria diante de um receptor. Agora vamos entender o porquê dessas fórmulas. A fórmula da DDP nos polos do gerador é U igual a eletromotriz menos RI, e no receptor é U igual a contra-eletromotriz menos RI. Lembrando que no receptor tem esse nome contra porque ele não vai estar jogando para o circuito, ele vai estar absorvendo do circuito aquela energia. Por que a do gerador é U menos RI? Pela definição, o gerador ele gera para o circuito a DDP. Qual é a DDP que ele está gerando? A DDP que ele está gerando é esse valor porém, devido à resistência interna dele, ele está consumindo parte dessa DDP. E que quantidade ele está consumindo? Se vocês lembrarem da lei de Ohm, U igual a RI. Então, essa resistência interna R, ela consome isso de DDP, RI. Por isso, acaba sendo que o que o gerador verdadeiramente joga para o circuito é a eletromotriz descontada do que ele está consumindo, que é RI. Por isso que a fórmula da DDP nos polos do gerador é essa. Já se vocês observarem o receptor, ele está recebendo energia do circuito. E qual é a DDP que ele está absorvendo? Ele está absorvendo a DDP da sua contra-eletromotriz, que é o que ele vai converter em outra modalidade de energia. E ele também está recebendo a energia da sua resistência interna, que a sua resistência interna ela está dissipando em forma de calor. Então, na verdade, o que ele está absorvendo pelos polos do receptor é
valor da contra-eletromotriz mais o valor da RI, que é, se vocês lembrarem novamente, lei de Ohm, U igual a RI, certo? A partir da resistência interna dele. Outra coisa que é interessante vocês perceberem é que se por acaso eu associasse aqui nessa figura um segundo aparelho que eu não sei se ele é gerador ou receptor, o que aconteceria? Bem, se vocês perceberem, a corrente ela vai no sentido. Se ela vai nesse sentido aqui, nesse aparelho, ela sai do positivo e ela entra no negativo. Então ele funcionaria como um gerador. Já nesse segundo aparelho seria ao contrário, ele sairia do negativo e entraria no positivo. Então ele funcionaria como um receptor. Mas se eu colocasse a corrente no sentido oposto, se eu colocasse a corrente vindo nesse sentido, aí eu ia ter ao contrário. Esse ia funcionar como gerador e esse ia funcionar como receptor. Como eu faço para diferenciar isso é uma questão, porque não pode, dependendo da forma que eu considerar, ter comportamentos diferentes. Na verdade, o comportamento ele depende da situação, não da forma como eu estou analisando. Se vocês analisarem em uma questão, o que possuir a maior valor de E, ou seja, a maior eletromotriz, ele vai se comportar como gerador. E o que possuir menor valor de E, ele vai se comportar como receptor, certo? Lembre sempre disso. E por que isso ocorre? Ora, não faz sentido o receptor ter uma força eletromotriz, ou no caso uma força contra-eletromotriz, maior do que o gerador. Porque como é que ele está absorvendo mais energia do que está sendo gerado no circuito? Agora, o contrário é bem mais lógico. O gerador pode jogar muita DDP para o circuito, só porque uma parte é absorvida pelo gerador, não toda. Aí é bem mais lógico. Então, lembre sempre disso. O que tiver o maior valor de E é o gerador, o que tiver menor valor de E é o receptor. Outra coisa que é interessante eu comentar aqui também é com relação à associação de geradores. Assim como nas fórmulas de resistores, a gente também tem associação de geradores. Mas a associação de geradores é um pouco diferente da associação de resistores. A gente tem basicamente os dois tipos, né? Vou colocar aqui primeiro a associação de geradores. A gente tem a associação em série e a gente tem a associação em paralelo. Certo? O que ocorre? Se vocês pegarem uma situação em que os geradores estão associados em série, as forças eletromotrizes deles irá se somar. Então, a força eletromotriz equivalente vai ser a soma das forças eletromotrizes dos geradores individuais. Então, se você tivesse essa situação aqui, por exemplo, vem aqui o fio, aí ó, positivo, negativo, positivo, negativo, por exemplo, essa situação. A força eletromotriz resultante seria E1 mais E2 mais E3. Perceba que positivo de um ligado no negativo de outro, certo? Se por acaso você inverter essa ordem, você colocar aqui como sendo negativo e aqui como sendo positivo, esse gerador aqui ele vai alterar o seu comportamento. Ele vai estar funcionando como receptor. E aí, na verdade, você vai somar somente os outros dois e você vai subtrair. Porque ele não vai estar jogando nada para o circuito, ele vai estar recebendo. Claro, lógico, se a soma dos outros dois for
maior do que ele. Porque se ele for maior que a soma dos outros dois, na verdade ele que vai ser o gerador e os outros dois vão ser o receptor. Os receptores, no caso, né? Como eu falei anteriormente, o que tiver o maior valor de E vai ser o gerador. E o que tiver o menor vai ser o receptor. Bem, se eu tivesse aqui as resistências internas dos 3 geradores que eu coloquei, as resistências internas elas iriam funcionar normal, que nem na associação de resistores, elas vão se somar também. Então vou anotar aqui que a eletromotriz é equivalente, ela vai ser igual a eletromotriz de 1 mais eletromotriz de 2 mais eletromotriz de 3 e aí vai, certo? Você simplesmente soma. Ok, até aqui bem similar à associação de resistores. E com relação à associação de paralelo, o que é que a gente vai ter de diferente? Bem, na associação em paralelo, a gente vai ter que, se eu pegar, por exemplo, todos os geradores iguais, certo? Vou colocar aqui a DDP, aliás, a resistência interna, só para facilitar a análise mais à frente. Certo? E aqui vou colocar um terceiro gerador. Pronto, esse tipo de associação. O que é que vai acontecer? Se eu digo que todas as forças eletromotrizes aqui valem o mesmo valor, eu tenho que a eletromotriz equivalente ela vai ser igual a esse próprio E. Ou seja, se aqui eu tenho que essa DDP vale 1,5 volt, aqui vale 1,5 volt e aqui vale 1,5 volt, a DDP equivalente vai ser de 1,5 volt. Aí você me pergunta, e qual seria a vantagem desse tipo de associação? Já que não há nenhum ganho de DDP, porque na associação em série você soma as DDPs. Aqui não vale nenhuma vantagem. Pois bem, na associação em série, as resistências internas também são somadas. Isso faz com que a resistência interna equivalente seja bem mais alta. E aí a dissipação de energia vai ser muito maior e a durabilidade do gerador, da associação de geradores, vai ser menor. Já na associação em paralelo, você conserva a mesma eletromotriz, mas as resistências elas estão em paralelo. E se vocês lembrarem, se as resistências são iguais também, você pode usar aquela dica que eu falei na aula passada, simplesmente divide. Então, por exemplo, se eu digo que essa eletromotriz, cada um deles vale 30 volts e a resistência interna vale, vale 12 ohms, certo? Então, se cada um deles vale 30 volts, a DDP equivalente vai ser 30 volts, a eletromotriz equivalente vai ser 30 volts, mais os 12 ohms de cada resistência interna, na associação, no equivalente, vai ficar 12 dividido por 3, 4. Lembra? É só aplicar aquela fórmula. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, da associação de resistores. Se você aplicar essa fórmula, você vai encontrar que é 1/3 do original, ou seja, vai ser 4. Então, a resistência interna caiu muito, ou seja, a durabilidade dessa associação vai ser bem maior do que se fosse somente um gerador individual. Essa é a vantagem básica desse tipo de associação. E já a vantagem da associação em série é justamente promover o maior DDP. E a desvantagem, a menor durabilidade. Outra coisa que é interessante vocês perceberem é que se por acaso essa DDP for diferente, essa condição aqui não vai valer, certo? Vão ser diferentes. No caso, você vai ter que analisar a situação como uma malha, que isso aí é conteúdo que vocês vão ver um pouco mais à frente. E aí, no caso, alguns desses geradores, eles poderão se comportar como receptores.
Da mesma forma, se eu inverter também a polaridade, também vão se comportar como receptores. Aí vocês analisam cada caso, um caso. Outra coisa interessante que eu esqueci de comentar quando eu estava falando de geradores e receptores de uma forma geral, se vocês pegarem a DDP do gerador, ela é U igual a E menos RI, tudo bem? Então eu vou fazer aquele desenho que eu fiz inicialmente, ó. Aqui A, aqui B, aqui eu vou colocar a eletromotriz e aqui eu vou colocar a resistência interna, certo? Pois bem, disse que a DDP entre A e B é U igual a E menos RI. Pois bem, esse valor vai dar um valor positivo, certo? Por quê? Porque quando você dá essa informação, você está considerando justamente que a subtração é do maior potencial para o menor potencial. Só porque se eu digo que esse U, essa DDP aqui do U igual a E menos RI, ela vale, sei lá, mais 10 volts, você tem que se tocar que U entre A e B é diferente de U entre B e A. Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais B e A, certo? Isso aqui é muito importante, tem muita pegadinha, principalmente no vestibular tradicional, estilo UVA. Gosto muito de colocar esse tipo de situação. Por quê? Porque se a DDP entre A e B é 10 volts, que nem eu falei, significa que o potencial de A menos o potencial de B é 10 volts. Só porque a DDP entre B e A vai ser o potencial de B menos o potencial de A. Ou seja, vai ser ao contrário. Por isso, a subtração vai dar o sinal oposto, vai dar negativo. Então, se a DDP entre A e B é mais 10 volts, a DDP entre B e A é menos 10 volts, certo? É o sinal negativo, fique atento a isso. Mas se a questão não cobrar nada específico assim, se ela pedir somente a DDP do gerador, você considera o valor positivo. Também tem a questão dos gráficos para trabalhar nesse conteúdo. Só porque eu vou preferir utilizar uma questão, que será a primeira questão dos exercícios de fixação, para explorar essa ideia dos gráficos, certo? A questão é uma questão relativamente simples, mas como eu vou utilizar para explanar o conteúdo, acaba sendo a mais viável. Ela nos diz o seguinte, primeira questão dos exercícios de fixação. A curva característica de um gerador está mostrada no gráfico abaixo, aí ele dá a curva. De acordo com o gráfico, podemos afirmar corretamente que o valor de sua resistência interna, R, vale em ohm, certo? Vamos desenhar aqui a situação que ele nos dá. Ele coloca aqui em cima ele coloca a DDP, dado em volt, e aqui ele coloca a corrente dada em amperes. E o gráfico ele tem esse formato. Bem aqui a gente tem um 2 e bem aqui a gente tem um 12. Ele quer a resistência interna. Ora, para resolver esse tipo de questão, se vocês tiverem um bom domínio da matemática, acaba saindo bem mais fácil do que o original. Por quê? Se vocês observarem, esse formato é uma reta. Então, acaba sendo uma função do primeiro grau, certo? Então, qual é a fórmula da função do primeiro grau? F de x igual a AX mais B, certo? Se vocês lembrarem, esse f de x ele também pode ser chamado de y. Então, eu tenho essa segunda representação. Y igual a AX mais B, certo? Só porque aqui eu não tenho y. No lugar do meu y, eu tenho um u. Então, aqui no lugar do y, eu vou substituir por u. E eu não tenho x, eu tenho i. No meu eixo das abscissas, no meu x, eu tenho a corrente. Então, eu vou substituir o x por i. Fiz apenas as substituições daqui para cá, certo? E a partir daqui, eu posso analisar
esses pontos do gráfico. Se vocês observarem, esse ponto que ele toca o eixo das ordenadas, o x dele é 0, certo? E no caso aqui o nosso x é i. Então, se eu pegar o ponto em que o u vale 12, o i vale 0. Então, eu vou substituir aqui. U valendo 12 igual a... E eu coloco o i valendo 0. Se eu pegar esse segundo ponto, sempre eu pego 2 pontos para analisar, nesse ponto, o i, lembrando novamente, o i equivale ao nosso x, da função do primeiro grau, o i ele vale 2, certo? E já o u, que equivale ao y da nossa função, o u ele vai valer 0. Então, eu vou substituir também nesse formato, o u sendo 0 e o i sendo 2, certo? A vezes 2 mais B. A partir daqui, eu tenho um sistema de equações do primeiro grau. A vezes 0 vai dar 0, então dessa de cima eu já tenho de cara que B vale 12, certo? E dessa de baixo, se eu substituir o B como 12, eu posso passar o 12 para o outro lado negativo, vai ficar menos 12, e passando esse 2 dividindo, eu vou encontrar que o A é menos 6. Esses dois valores aqui. Agora, vou dar uma apagada só para facilitar o espaço aqui, mas eu vou substituir esse A e esse B que eu encontrei nessa equação aqui de novo. Certo? Uma coisa que eu já gostaria de comentar para vocês é que quando eu peguei esse ponto, o ponto que eu toco as abscissas, o x, que no caso aqui é o nosso i, ele vale 0. Então, eu já me livro dessa parte e eu encontro de cara o valor de b. Então, você já podia olhar simplesmente para esse ponto e dizer que b vale 12, direto. Isso aí é um artifício lá da matemática. Então, vamos lá, fazer a substituição. Eu vou ter que u é igual a... Eu vou alterar a ordem, mas representa a mesma coisa, certo? Eu troquei o AI para o final e botei o B para o início, ficou isso aqui. Ora, a equação que vocês viram anteriormente é que U é igual a E menos RI. Ora, observe a similaridade entre essas duas fórmulas. Você tem o U, aqui no lugar do E, você tem o 12, certo? E aqui no lugar do R, você tem o 6. Então, justamente, para esse gerador que está representado nesse gráfico, a eletromotriz produzida por ele vale 12 volts e a resistência interna dele vale 6 ohms. Perceba que eu usei muito a noção da matemática e de função do primeiro grau para facilitar a resolução dessa questão. E a ideia da resolução dela é basicamente essa. Outra coisa que vocês poderiam perceber aqui também é que se caso esse gráfico ele fosse crescente, uma função tipo essa, no primeiro grau, se o A é positivo, a função é crescente. Se o A é negativo, a função é decrescente. Aqui, ó, na nossa função, o A ele vale menos 6. Por quê? Porque a fórmula do gerador é menos RI. Então, por isso que o gráfico é decrescente. Se o gráfico fosse crescente, seria um receptor. Porque na fórmula do receptor é U igual a E mais RI. Ou seja, o nosso A ele vai ser mais R. Como é positivo, função crescente. E aí vocês poderiam utilizar vários artifícios da matemática. Por exemplo, o coeficiente angular. Se vocês observarem aqui, o A ele vale menos 6. Lá na matemática você tem que o A ele representa a inclinação do gráfico. Então, se você pegar a tangente desse ângulo, que é a inclinação, 12 dividido por 2, você vai encontrar 6. E o sinal é negativo porque é decrescente, está para esse lado, do quadrante, não está para esse lado. Então, vocês percebem que a ideia é essa. Peguem uma função do primeiro grau e substitua pelos valores correspondentes no gráfico, do y e do x. A partir daí é só trabalho matemático. Então, pessoal, o conteúdo da aula que eu tinha para mostrar para vocês era basicamente esse.
Mais à frente eu irei explorar esses conteúdos que eu estou ministrando aplicados às malhas, que aí é uma forma de juntar tudo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado.